Amém, igreja, graça e paz, irmãos, bom dia, mais uma vez. Nós temos o desafio hoje de continuar a nossa mensagem no livro de Mateus. Agora chegamos numa fase aí crucial do livro, do capítulo, que está lá em Mateus 26, a partir do verso 57. E nós vamos falar um pouquinho sobre aprender com a injustiça. Quem aqui gosta de passar por injustiça? Acredito que a resposta é negativa, né? É não para... Obviamente, ninguém gosta de passar por alguma injustiça. E... Agora, a injustiça é um fato que nenhum de nós consegue fugir. Em algum momento do dia, de um período da nossa vida, nós passaremos por alguma injustiça. Seja ela aquela injustiça que você fala, meu Deus, eu não vou aguentar. Se acontecer isso, aquela que você está vendo que vai acontecer, aquele ato injusto sobre a sua vida, ou sobre aqueles que você ama, e aí você sabe que aquilo está prestes a acontecer, e aí você começa, eu não vou aguentar. Se concretizar isso, eu vou agir. E nem sempre os nossos pensamentos sobre o que fazer diante daquele fato de injustiça, e você pode pensar aí N coisas, até relembrar se já aconteceu. E aí você pode lembrar também como é que você agiu diante de um fato de injustiça. Você já começa a imaginar o desdobramento daquele fato de injustiça, mas também você começa a pensar nas ações que você vai, a forma que você vai agir. Mas dificilmente, diante de um ato de injustiça, nós pensamos sobre o que aprender com ela. Passa muito rápido na nossa mente a possibilidade de se aprender com a injustiça sofrida. Eu penso que nós não queremos aprender com isso. Nós preferimos muitas vezes até que alguém aprenda por nós. Que quando acontecer isso, você já saiba o que fazer. E muitas vezes nós não sabemos como agir diante de um ato de injustiça. Mas eu quero chamar a atenção para esse ponto de aprender com a injustiça, porque nós vamos olhar para um texto agora, onde nós temos alguns pontos de aprendizado com a vida de Jesus, e este sim, nos trazendo algo muito importante, relevante para a nossa vida, sobre como devemos encarar as injustiças desse mundo. Como é que a gente faz? E é importante que você traga em mente o que está acontecendo com Cristo e o que já aconteceu com você. E aí a gente vai perceber como somos ingratos, como somos por vezes bobos diante de uma situação que às vezes dói, que às vezes é legítima, que de fato machuca, mas que poderia ser resolvido ou trazer aprendizados para a nossa vida, que mudaria não só a sua vida, mas mudaria o seu comportamento diante daqueles que estão à nossa volta. E você poderia ensiná-los também. Então, pensando nesse aspecto de aprender com a injustiça, é o nosso foco aqui hoje. Como é que a gente vai olhar para o nosso texto de hoje, olhar para a vida de Cristo, olhar para o acontecimento prévio
antes da sua morte, e o que a gente pode trazer para a nossa vida, na nossa caminhada, para a nossa confissão de que somos crentes no Senhor Jesus. Amém? Antes de ler o texto, eu gostaria de orar com os irmãos, em reverência à nossa palavra, pedindo para que Deus abra o nosso coração, o nosso entendimento. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque tua graça nos basta. Te agradecemos porque o teu sangue nos basta. Porque nada além do sangue, como cantamos, nada além do seu sangue, Pai, pode nos purificar de todo pecado, de todo mal. Nada além do seu sangue pode nos aliviar da maldição, da condenação, do pecado. Nós estamos aqui, Pai, diante de um aprendizado com a injustiça que o Senhor sofreu. E rogamos ao Senhor que abra o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, para levarmos isso adiante no nosso dia a dia e aprender com o Senhor o que é sofrer e como encarar as injustiças desse mundo. Nós te pedimos, Pai, que a nossa mente esteja atenta à tua palavra, que nada nos distraia, que nada nos tire do foco de aprender com o Senhor e a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos abrir então Mateus 26, a partir do 57, nós vamos ler até o 68. Nós vamos ler até o 68. E aqui diz o texto: Então, os que haviam prendido Jesus, o levaram para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde estavam reunidos os mestres da lei e os líderes do povo. Enquanto isso, Pedro seguia Jesus de longe, até chegar ao pátio do sumo sacerdote. Entrou ali, sentou-se com os guardas e esperou para ver o que aconteceria. Lá dentro, os principais sacerdotes e todos o conselho dos líderes do povo tentavam encontrar testemunhas que mentissem a respeito de Jesus, para que pudesse condená-lo à morte. Embora muitos estivessem dispostos a dar falso testemunho, não puderam usar o depoimento de ninguém. Por fim, apresentaram-se 2 homens que declararam: Este homem disse: Sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote se levantou e disse a Jesus: Você não vai responder a essas acusações? O que tem a dizer em sua defesa? Jesus, porém, permaneceu calado. O sumo sacerdote lhe disse: Exijo, em nome do Deus vivo, que nos diga se é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: É como você diz. Eu lhes digo que no futuro verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: Blasfêmia! Que necessidade temos de outras testemunhas? Todos ouviram a blasfêmia. Qual é o veredito então? Culpado, responderam. Ele merece morrer. Então começaram a cuspir no rosto de Jesus e a dar-lhe socos. Alguns lhe davam tapas e zombavam. Profetize para nós, Cristo. Quem foi que lhe bateu desta vez? Até aqui, irmãos. Aprendendo com a injustiça. Fica bem nítido ao lermos o texto o que está acontecendo. Ainda mais por já conhecermos o desdobramento da história. Jesus, ele é levado até Caifás. E levado por quem?
levado pelos sacerdotes, né? Por muitos que o acompanhavam, inclusive. E que já estavam, há algum tempo, questionando, tentando pegar Jesus nas palavras. Nós vimos em alguns capítulos anteriores como é que eles agiam. E como é que eles agiam? Sempre com uma pergunta capciosa, sempre com uma pergunta tentando fazer uma pegadinha com o Senhor, para ver se uma palavra, se uma frase era mal colocada por Jesus, de forma que eles pudessem, peguei. Mas na sabedoria, na divindade que habitava ainda em Cristo, ele sempre conseguia escapar dessas armadilhas desses homens. São traíras, né, na nossa linguagem de hoje. São pessoas más, que estão armando a todo tempo contra o Senhor. No livro de João, no capítulo 18, no verso 13, diz que primeiro Jesus foi levado para a casa de Anás. E aí a gente precisa entender quem é Anás e quem é Caifás. Caifás era genro de Anás, e Anás então o seu sogro. Pela lei judaica, haveria só um sumo sacerdote. E havendo somente um sumo sacerdote, o primeiro erro já acontece aí. Aliás, não sei nem dizer se é o primeiro erro, porque o fato de capturarem Jesus e começar uma interrogação, um questionário ali para Jesus, uma sabatina de forma capciosa, né, de forma maligna, era contra as leis judaicas. Não fazia parte esse tipo de tratamento com aqueles que eram acusados. Não fazia parte. Tinham que ser questões legítimas, sem distorções, questões para identificar a acusação. Mas eles levavam de forma maligna, né? De forma a fazer pegadinhas. E então a gente fica na dúvida, né, se o primeiro erro foi o fato de levar Jesus primeiro para a casa de Anás, que era considerado ainda um sumo sacerdote, embora contra a lei, porque ele já tinha deixado o cargo, né? E quem agora era o sumo sacerdote era Caifás. Mas Jesus foi primeiro levado a Anás, no período noturno, um outro erro. Diante da justiça da lei judaica, não poderia existir esse tipo de julgamento nesse período. Então nós temos mais uma distorção acontecendo diante da justiça ali com Cristo. E ali começou-se então o interrogatório. E isso se estende até amanhã na casa de Caifás. E quem era Anás e quem era Caifás ainda? Para a gente entender melhor um pouco. Vocês lembram do episódio em que Cristo sai e se depara com o templo sendo um comércio, algo, a gente falou aqui, pregou sobre isso. E Cristo se enfurece com a situação, com os cambistas, né? Negociando ali à torto e à direito, sem nenhum critério, extorquindo as pessoas. E Cristo se revolta com aquilo e ele sai derrubando tudo. E quem eram as pessoas responsáveis por esses cambistas, por esse comércio dentro do templo? O sumo sacerdote. Então nós temos aqui um ponto de atenção que nos remete a entender que Jesus não estava só aferindo a autoridade dessas pessoas, mas Jesus estava mexendo no bolso dessas pessoas. E há quem diga, né, nos nossos dias, e talvez já
desde sempre, que é muito melhor alguém matar o seu pai, e você vai esquecer mais fácil isso, do que alguém mexer no seu bolso. Infelizmente, essa é a mentalidade e a realidade de muitos. E mexeram no bolso do sumo sacerdote, mexeram no bolso dos cambistas, mexeram no bolso daquele alto escalão do templo, do sinédrio. Nós temos esse cenário aqui. Jesus capturado de forma injusta, questionado de forma injusta, levado a um sumo sacerdote que estava usurpando ainda o seu poder, que não era mais, era Caifás, não era mais Anás. E ainda nós temos um julgamento, um processo corrente ali, que não era o melhor dos processos, porque primeiro, diz o texto, nós vamos chegar nessa parte, mas diz o texto que eles tentavam identificar testemunhas, ou melhor, falsos testemunhas. Que cenário, hein? Mas antes disso nós temos uma situação aqui. Nós temos alguém bem conhecido. Talvez Pedro. Há quem diga que Pedro ele não era o mais inteligente, mas era o mais falastrão, o que mais se aparecia. Mas aí nós temos uma situação aqui correndo, dizendo no verso 58 que Pedro, enquanto tudo isso acontecia, né? Enquanto Jesus era levado para a casa de Anás, transferido para a casa de Caifás, sendo questionado pelos sacerdotes, tudo isso acontecendo ali, Jesus sendo já esmagado, né, mentalmente por enquanto, Pedro acompanhava, diz o texto, seguia de longe, diz a minha versão. Na sua deve estar dizendo que acompanhava de longe, observava de longe. Ou à distância. E esse é um fato interessante, né? Por que registrou isso aqui na Bíblia? Poderia ter dito, Pedro acompanhava. Aí a gente chegaria aqui na interpretação, né? Se ele acompanhava de perto, de longe, se ele estava realmente ali preocupado. Mas diz o texto que ele acompanhava de longe. E é interessante que quando você vai para o original, o sentido desse acompanhar de longe, ele traz um sentido de ironia. E isso quer nos dizer muito, quer nos ensinar alguma coisa importante aqui. Mateus tem essa característica, muitos autores bíblicos têm essa característica, de trazer pontos que pode passar despercebido, e esse é um desses. Se você passar o olho e falar, Pedro seguia a distância ou acompanhava de longe, você pode falar, Pedro estava acompanhando, ó que legal, mas talvez não seja tão legal assim. E nós temos então o sinédrio, né? Na sequência, os principais sacerdotes, porque assim, essa composição de julgamento, olha só, a composição de julgamento não era assim, vamos lá, reúne uma galera aí, vamos ver o que vai dar esse julgamento de Cristo aqui, cada um dá uma opinião. Não existia uma comissão pronta, né, de 75 pessoas, sacerdotes, ali conhecedores da lei, que fariam o julgamento. Os principais, diz o verso 59, e todo o conselho dos líderes do povo, tentavam encontrar testemunhas que mentissem a respeito de Jesus. Que mentissem. Que julgamento é esse? Que você busca pessoas para mentir, para favorecer a acusação. E finalmente eles encontram.
sempre vai ter algum corajoso, alguma corajosa, que para assumir algum papel de protagonismo diante da muvuca, né? Você já percebeu que numa muvuca sempre vai ter alguém que vai se levantar e vai ser o mais o aparecido, né? Com todo perdão da palavra. Sempre vai ter alguém que vai subir o palanque, que vai subir lá nas costas de alguém, né, no carnaval, não é? Você está na multidão, sempre tem aquele que sobe nas costas de alguém e ele quer ser o centro de atenção. Se ele não for, se tiver muita gente já com o outro na ombro, ele vai subir um terceiro, pode ter certeza. É assim. E aqui não é diferente. Eles estavam buscando quem é que poderia dar esse falso testemunho, quem é que poderia mentir. Finalmente eles encontram dois corajosos ali, dois filhotinhos de Satanás ali no meio, né? E aí esses dois vêm e de alguma forma ali conduzindo esse julgamento, não mais para um aspecto religioso. E esse é um outro ponto importante para a gente entender nessa mensagem. Porque o Sinédrio era responsável por fazer julgamentos, embora estivessem pessoas ali de cunho político, social, religioso, o julgamento deles eram de cunho religioso. E a única forma de uma acusação causar a pena de morte era levá-lo, o acusado, à blasfêmia. Isso poderia levar. Caso contrário, todas as penas sobre o acusado seria branda, seria algo tranquilo, umas chibatadas, né? Alguma coisa mais leve. Mas eles conduzem a acusação para algo que fosse político, que ferisse a ordem pública e que chegasse também na blasfêmia. E qual foi a acusação que eles encontram? Quando Jesus fala que derrubaria aquele templo, não é isso? Em 3 dias. E em 3 dias ele levantaria. O que eles entendem disso? Eles entendem que Jesus estava ameaçando a ordem pública de derrubar fisicamente aquele templo, destruindo o local de adoração daqueles homens, e que aí, como Deus, ele poderia construir de novo o templo. Eles desconsideram qualquer possibilidade de Cristo estar falando a verdade. Então, começa um questionamento um pouco mais profundo. Depois deles acharem esse falso testemunho, eles começam a questionar. É isso mesmo? Você pode fazer isso, Jesus? Você é esse mesmo que consegue fazer esse tipo de ação? E o que Jesus faz? Verso 63. Permanece calado. E aí ele faz uma exigência. O sumo sacerdote faz uma exigência. Você vê que as questões começam a ficar um pouco mais pesadas. E o sumo sacerdote, então, ele assume a frente e começa a apontar o dedo, vamos dizer assim, para Jesus. É isso mesmo? Eu exijo que você responda, Jesus. Exijo em nome do Deus vivo
que nos diga se você é o Cristo mesmo, o Messias. É interessante, né? Porque Mateus, o livro de Mateus, ele traz esse objetivo para nós. Nós estamos há tanto tempo olhando para o livro de Mateus, e o resumo total do livro de Mateus é mostrar que Jesus é o Messias. E o que Jesus faz aqui então? Ele confirma. Ele confirma suas palavras. Jesus responde: é como você diz. Se é isso que vocês estão falando, é como vocês dizem. Não como eu estou dizendo, mas é como vocês dizem. Vocês estão dizendo isso? Ok. No futebol, acontece muito, né? Muita briga. Ela acende, né? Quando você está lá, tal. Uma regrinha básica para acabar com a briga assim. A pessoa reclamou com você, você só dá um joinha. Tá bom. Acabou. A pessoa, ela já acha que está na razão e não vai falar mais nada. Fala, tá bom, tá isso aí. Acabou. E Jesus faz mais ou menos isso, deu um joinha para dizer isso. É como você diz, eu lhes digo que no futuro verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Nada que eles já não sabiam. Porque isso daqui é tudo o que já estava escrito. Quando olhamos para o livro de Isaías, era tudo isso daqui que eles já sabiam. E aí, qual é a reação do sumo sacerdote? Ele dá um veredito. Ele dá o veredito ali. Quando ele rasga as vestes, era uma prática do veredito. Era assim que eles demonstravam que um caso estava sendo encerrado. Era um caso que eles mostravam da injustiça que havia acontecido, e aí no caso eles distorceram, né? Eles se diziam injustiçados, e ele rasga as vestes, e então declara, né, que Jesus era culpado ali por blasfêmia, e que era acusado então, e a pena era a morte. No verso 66, né? Qual é o veredito? Culpado. Responderam: ele merece morrer. E é uma acusação que veio através de duas pessoas. Historiadores diziam que precisariam de pelo menos 1/3. Mas veio através de dois. Dois foi o suficiente para acusar, distorcendo o que Jesus dizia e causar a morte de Cristo. O processo vai seguir. E o que nós aprendemos com tudo isso? Nós temos 5 pontos. E a gente vai passar por cada um aqui. O primeiro deles, o primeiro ponto. Você, crente no Senhor, você que é crente em Jesus, você não é bem-vindo aqui nesse mundo. Esqueça esse negócio de simpatia. Você deve ser simpático, tá? Não é isso que eu quero dizer. Mas você não vai angariar a simpatia de todos. Você não vai ser bem recebido por todos. Todas as pessoas não vão amar e gostar e bajular você. Jesus, eu e você, não somos bem-vindos neste mundo, nesse sistema de mundo. Isso deveria nos trazer uma reflexão importante, de cara. Opa, peraí. Não sendo eu bem recebido neste mundão, para que eu vivo? Para quem eu vivo? Essa é a resposta. Aliás, essa é a pergunta. E a resposta é: eu vivo
Cristo. Doa a quem doer. Traga antipatia a quem trouxer. Eu vivo para Cristo. Não dá para esperar simpatia das pessoas, sabendo que nós representamos quem? Quem nós representamos? Nós representamos Adão também, né? O pecador lá atrás. Mas a partir do momento que nós confessamos a Cristo, nós somos representantes de Cristo. Agora, se nós representamos a Cristo, olha para a figura daquele a quem nós representamos. E a figura a qual nós representamos é este, que está sendo, na linguagem carioquesa aqui, né? Esculachado. Cristo foi esculachado. Distorceram leis, trouxeram falsos testemunhos, zombaram, cuspiram, esbofetearam o rosto dele. É esse a quem nós representamos. E você quer simpatia do mundo? Representando Cristo? Não dá. Esse é o primeiro ponto. Crente, você não é bem-vindo. Você não é bem-vindo nesse mundão, não. Ah, porque a pessoa ela é carismática, todo mundo gosta dela. Pera aí, tem alguma coisa errada. Sinto te dizer, tem alguma coisa errada com ela. Um irmão mandou uma mensagem para mim, via Instagram, de um movimento grande no Brasil, worship, moderno, né? E esses caras vão lá nas festas e pregam o evangelho lá, pregam. Vou levantar o dedinho aqui com as duas aspas. Parcialmente pregam, tá? Não dá para excluir todo. A gente não pode pegar a banheira de água com o bebê e jogar a água e o bebê junto. Tem coisa boa também. Mas esse irmão, ele está lá com cartaz, eu preciso me declarar para o meu amor. E aí o cantor lá, uma multidão, milhares de pessoas, o cantor fala, vem cá, você vai se declarar para o seu amor hoje. E o cantor achando que ele ia falar de alguma mulher que ele perdeu e tal. E esse irmão sobe no palco, queria me declarar para o meu irmão, ele começa dizendo, quem aqui nunca teve um amor perdido, né, tal, quem nunca amou, enfim. E aí todo mundo, não sei o que, declara. E aí ele fala, o meu amor é Jesus. Até ali foi lindo, né, que legal, né, porque ele morreu por mim e tal. E aí daqui a pouco ele fala, esse Jesus ama todos vocês. Aí eu falei, puxa vida. Eu não vi João Batista naquela mensagem. Eu não vi Pedro naquela mensagem. Eu não vi Paulo anunciando ali. Eu não vi evangelho depois. Ele queria simpatia das pessoas. Ele queria ser bem recebido. Ele não queria anunciar pecadores, raça de víboras. Vocês precisam se converter. Vocês estão aqui correndo atrás de um monte de coisa, de satisfação, de prazer, de todo tipo. Vocês precisam se arrepender, vocês precisam voltar para Cristo. Não teve isso. Ele preferiu falar, Jesus é um cara bonzinho, Ele ama você. É o cartaz no farol, Jesus te ama. Gente, não dá mais para esse tipo de evangelho. É perder tempo. Fica em casa, cuida do filho, cuida da esposa, cuida da mãe. Vai fazer muito mais. Crente, você não é bem-vindo. Não tente simpatia. Não tente fazer bonitinho. Primeiro ponto. Segundo ponto. Vamos pegar o exemplo de Pedro aqui?
Pedro acompanhava de longe. Eu fico imaginando, não tinha binóculo, né, naquela época, mas se tivesse, eu não tenho dúvida que Pedro subiria em algum monte, ou em alguma casa mais alta, e ele ficaria com o binóculo mais distante possível. Se tivesse, como é que é aquela que vê a lua? Luneta. Luneta, Se tivesse um desse, talvez ele fosse ainda mais longe, para tentar ver o que está acontecendo com Cristo de mais longe possível. Era isso o sentido do texto. E olhando para esse aspecto de um discípulo, um dos principais discípulos de Cristo, aquele discípulo que subiu com Tiago e com João, que viu a glória do Senhor no monte, naquele momento de aflição do Senhor, de início de uma perseguição pesada, o que ele faz? Se distancia. Ele acompanha de longe. Vai dizer o texto mais adiante que ele fez isso para não ser reconhecido. O segundo ponto é que não dá para a gente ser crente EAD. Vai fazer universidade, né? Hoje em dia você vai entrar para faculdade, olha a primeira opção, já não é mais vou ter que ir lá, me desgastar, pegar transporte, ir para o curso, ficar lá com um monte de gente lá. Não, a primeira opção é, vou buscar aqui um curso rapidinho, EAD, 6 meses, resolvo minha vida. EAD. Não dá para ser mais crente EAD. Não dá para fazer discipulado, home office. Não dá. A distância. Nós precisamos de relacionamento. Nós precisamos de estar juntos. O conforto da distância, ela nos chama dia a dia. Há conforto na distância. Você fica sossegado, né? Os irmãos vêm com problema. Eu vou ter que trabalhar na obra. Eu vou ter que visitar, eu vou ter que conversar. Eu não tô com paciência. Não tenho mais. A pessoa se acha até mais madura do que outras, porque ele diz que chegou num estágio que ele já não tem mais esse... Quanta bobeira. Nós fazemos e falamos para nos distanciar das coisas do Senhor. E o resultado não é outro, tá? Na medida que nós nos distanciamos do Senhor, das coisas do Senhor, de uma vida de relacionamento com as coisas de Deus, com as pessoas de Deus, o resultado é negação. O que vai acontecer com Pedro adiante? Ele vai negar. Ele vai negar. Ele já estava se distanciando. É um processo que pode ser mais lento para uns, que pode ser mais demorado para outros, mas o resultado é o mesmo. Negação. Segundo ponto. Não existe crente EAD home office. Terceiro ponto. Cuidado com as distorções. Se atente às distorções bíblicas. Nenhum fato acontece negativo na igreja, na vida do crente, nas acusações contra o crente, nas acusações contra a igreja, nas acusações contra o Senhor, que não seja através de distorções. Como é que aconteceu a queda? Vamos relembrar? Todo aquele cenário bonitinho, né, de paraíso, de jardim e tal. A serpente ali. Se você comer do fruto,
você vai ter uma visão ampla do mundo, vai conhecer o bem e o mal, você vai passar a ter poderes, né? Autoridade. Olha a serpente ali, ó, distorcendo a palavra de Deus. E assim acontece a queda. Desde lá de trás até hoje, o mecanismo, a ferramenta utilizada para desviar crente, para derrubar a igreja, para derrubar líder, para fazer, é a distorção da palavra. Cuidado, cuide. E qual é o remédio para isso? Qual é? O que você toma para eliminar isso? É um tratamento, nós estamos em tratamento. O Senhor nos colocou neste mundo aqui em tratamento. Não existe ninguém tratado, ninguém está 100% aqui, já saí da clínica. Não, está todo mundo na clínica junto. Estamos em tratamento, tomando remédio. E qual é o remédio? Conhecimento da palavra. É através do conhecimento, diz Provérbios, que chegamos no discernimento. A sabedoria, ela vem através do conhecimento. É aqui que nós vamos lutar contra as distorções. Esses homens distorceram, dizendo que Cristo queria fazer algo contra a ordem pública, derrubar o templo, no sentido de, olha, vai acabar com a religião de vocês, né? E Cristo queria muito mais do que isso. Cristo queria eliminar aquela alma maligna, voltada, e que Cristo olhava para eles e chorava. Foi assim que Cristo olhou para aqueles homens e ele chorava. Eu vim para eles, mas eles me negaram. Mas eles preferiram agir distorcendo. Falsos ensinos e distorções são instrumentos que condenou a Cristo. E é claro que a gente tem que entender que tudo isso foi em decorrência do pecado, foi em decorrência do plano maior de Deus, mas o instrumento foi a distorção. Então a gente precisa tomar este cuidado. Quarto ponto. O ódio que a gente percebe no texto é parte natural de quem nega o Senhor. Você deve conhecer pessoas que negam ao Senhor. E muitas vezes você não pode perceber o quanto vil, o quanto maldosa essa pessoa pode ser. Talvez ela não tenha chegado a esse ponto. Mas o ódio ao Senhor e à igreja e às coisas de Deus é natural de quem nega a Cristo. É natural. Ela vai se manifestar em algum momento, de forma mais vil, de forma mais rancorosa, de forma mais agressiva. Vai chegar esse momento. E na medida que você expor, na medida que você adorar ao Senhor, isso pode se manifestar de forma ainda mais contundente. Então o ódio é parte natural, a repulsa é a expressão fim de quem odeia Jesus. Não há limites para rejeição e para perseguição. E essa forma de se expressar é negando. Não quero. Não vai sair essa palavra da boca muitas vezes. Você não vai ouvir isso muitas vezes. A pessoa fala, não, eu não quero Cristo. Todo mundo quer Cristo. O umbandista quer Cristo. O macumbeiro quer Cristo. Todo mundo quer Cristo. Mas do jeito deles. Não do jeito que tem que ser. Conforme a Bíblia ensina. O espírita diz que Cristo também está com eles, como espírito de luz. O umbandista como mais um dos intercessores lá. O católico como mais um intercessor junto com Maria. E assim vai.
Cristo ao seu molde, né? Ao seu formato. Mas todos trazem um ponto de negação. E o fim dessa negação é o ódio, é contra as coisas que Cristo impõe. E o último ponto. Nós temos a mansidão a partir do momento que entendemos o plano de Deus. Nós temos a mansidão a partir do momento que entendemos que o plano é de Deus. Por que Cristo conduz todo esse processo injusto de forma mansa, tranquila, até se calando diante da injustiça? Como é que ele consegue isso? Porque ele sabia que o plano era do Pai. O plano era do Pai. Havia um bem maior, havia uma ordem maior. Qual é o plano maior? Qual é a ordem maior para a sua vida? Se a perseguição, se a injustiça que você sofre, se as injúrias que você sofre, te fazem perder de mente que você tem um Cristo maior, você não está entendendo que o plano é de aprendizado, é para te dar maturidade, é para te dar mais intimidade com o Senhor, que são caminhos didáticos, caminho pedagógico, caminho de ensinamento para você estar mais próximo com o Senhor. Porque ainda que seja uma injustiça, ainda que seja uma injúria, há o Senhor maior cuidando, supervisionando, organizando e administrando todas as coisas. E que tudo isso pode redundar em glória, através da sua vida para Ele. Eu sei que é doloroso, eu sei que pode acontecer coisas, né, na nossa vida, você fala, não é possível o que está acontecendo. Mas há como aprender com a justiça, há como aprender com diversas situações da nossa vida. Irmãos, por fim, não tente viver algo que não combina com o que Deus deseja para você. Esse mundo não te quer aqui, mas o Senhor te quis. E isso basta. Se aproxime, conviva, busque, se relacione de forma natural com as pessoas e com as coisas do Senhor. Não se distancie. Não olhe de longe, chegue perto, conviva. Cuide da sua mente, busque discernimento. Resumindo, conheça mais o Senhor da palavra e a palavra do Senhor. E diminua o ódio desse mundo. Nós somos peças fundamentais nesse mundo, que ainda que não nos queira, nós somos fundamentais para que esse ódio seja reduzido. Como? Mostrando a paz verdadeira. Mostrando e apontando para a paz verdadeira. Aquela paz que excede todo entendimento. É ela que vai nos trazer a sabedoria, a mansidão, a forma de tratar as coisas diante de toda injustiça. Irmãos,
É uma mensagem que aponta por quanto nós temos que aprender com o Senhor. E por quanto devemos a nossa vida a Ele que se entregou por nós. Que derramou seu sangue por nós. Que foi humilhado por nós. Nós precisamos aprender, diante da injustiça, que há um Cristo maior, que foi injustiçado, e que nos ensina como lidar com toda e qualquer situação. Amém? Vamos orar? Bondoso Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque o teu amor é tão grande, que suportou as injustiças deste mundo, que mostrou e nos ensina como podemos lidar com as diversas situações que enfrentamos e que, embora sejam menores, ainda assim nos tira muitas vezes da comunhão, nos tira do foco, nos tira do caminho, nos faz nos distanciarmos, nos faz ter medo. Nos ajude, Pai, pois precisamos do Senhor, agindo em nossa vida e no nosso coração. Nós te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém.